Olá, graça e paz, Deus abençoe aos leitores da Palavra de Deus em um ano. Estamos aqui hoje em 230 dias do plano cronológico de leitura bíblica. Então hoje nós vamos estar lendo capítulos 40, 41 e 42, mas nós estamos com um dia em atraso, lembra? Que foi de sexta para sábado. Então hoje, se der, a gente avança mais um pouquinho aí no capítulo 43 ou 44, ok? Então, vamos lá, vamos entrando, nos saudando com a paz do Senhor, amém? Aqui já conosco, né, está também aqui ao meu lado, a irmã Sônia Pimentel. Quem mais? Vamos chegando aí, povo de Deus, tá na hora, amém? Então, hoje eu vou tentar avançar mais um pouco, para a gente poder acertar os livros que estão atrasados, tá bom? Então vamos entrando, nos saudando com a paz do Senhor, que aí a gente já vai orar e nós vamos começar. Então só lembrando, você que está entrando aí, né, Jeremias, capítulos 40, 41 e 42. Se der, a gente vai até o 44, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe nossos leitores e leitoras. Vamos chegando, gente. Vamos chegando, saudando, abençoando. Senhor seja com todos e todas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Estou esperando por você. Vamos nos saudando aí com a paz do Senhor. Amém? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Tem bastante pessoas aqui comigo, mas ainda não entrou aqui, né, os que saúdam, né, aqueles que cumprimentam, amém? Nós estamos avançando hoje para conseguir equalizar aí os dias que faltou, tá ok, gente? Então vamos lá, em nome de Jesus, entra aí comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e todas em nome de Jesus. Nós estamos hoje, gente, olha que coisa boa. Nós estamos hoje completando 230 dias do plano de leitura, né? Lembrando que são 365 dias, né? Estamos muito bem, graças a Deus, né? Então, tá conosco aqui a Vânia Ferreira, a nossa irmã Zezé Lopes, Ranúzia chegou também, Catarina. Deus abençoe a todos e todas. Então vamos lá, em nome de Jesus. Hoje eu quero avançar nos livros que ficaram atrasados, tá bom? Já tivemos culto hoje, saímos de Lodebar em direção à mesa do rei, já a gente recebendo vitória lá na porta da igreja. Olha que coisa boa. A irmã Sônia dos Anjos, né, irmã Sônia dos Anjos? Deus abençoe. Então vamos chegando, gente. Eu já vou começar aqui as nossas orações para a gente não se atrasar, tá bom? Então vamos lá. Deixa a Bíblia aí preparada. Jeremias capítulo 40, tá? E vamos orar e você vai entrando. Nosso encontro na internet e nosso encontro espiritual. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos meus irmãos e irmãs, Senhor, que têm sido fiéis ao plano de leitura bíblica. Quero te agradecer por 230 dias lendo a palavra do Senhor. Isso é coisa que só o Senhor pode fazer. Por isso, nos abençoe, Senhor, esse tempo, a leitura, os que estão chegando, os que vão chegar. E outro dia, não importa, Senhor, o que importa é que leiam a Tua palavra. Eu abençoo cada um dos nossos leitores virtuais e peço que o Senhor nos abençoe para chegarmos até o fim desse propósito. Eu oro em concordância pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, gente? Ó, Deus abençoe nosso irmão Gibson, que também está aqui conosco. E então nós já vamos começar. Leia aí comigo. Jeremias, capítulo 40. Jeremias e Gedalias. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá,
estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias ao lado e lhe disse: o Senhor seu Deus pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isto aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora, pois, que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos, se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias, filho de Aicão e filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. Só quero lembrar, gente, que Jeremias passou por prisão, foi lançado num poço de lama, estava aqui debaixo de cadeias, correntes, mas olha só, quando Deus está conosco, estava todo mundo sendo levado cativo, preso, mas chega um representante da Babilônia e diz: você pode ir comigo, vou te tratar bem, você pode também ficar com Gedalias, o que você quiser, a terra está diante de você, o que você quiser pode fazer. Isso é Deus ou não é Deus? É só Deus que faz isso. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efaí, o netofatita, Gesanias, filho de Maacatita. Com eles estavam seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá para junto de Gedalias em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Você vê como é diferente quando você vai colher o fruto do pecado, né? Uma pessoa que não tem Deus no coração, nada prospera, nada dá certo. Mas quando há temor de Deus, em obedecer pelo menos, como no caso Gedalias estava em obediência, tudo que Deus falou se cumpriu. Os que vão ficar na terra, os mais pobres, aqueles que aceitarem servir aos caldeus. Por quê? Porque Deus estava abatendo o orgulho
e ensinando obediência. Como Gedalias, se inclinou diante do que Deus falou, tudo estava dando certo para ele. Foi até eleito governador, representante na terra de Mispa. E os que agora estavam ouvindo eles e que antes era resistência, fizeram exatamente o que ele mandou. E a Bíblia diz que eles colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Porque Deus, ele não quer nos destruir, quer nos ensinar. E quando você ouve o que Deus está falando, tudo prospera. Tanto que eles colherem abundância. Então, verso 13. Joanã, sempre tem alguém, né, irmã? Para não ouvir. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam no campo, foram até Gedalias em Mispa, e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhe deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha a perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Ou seja, Gedalias virou na cara, do abençoado aqui e disse: tu tá mentindo, cara. Isso, nada disso que você está falando procede. Você é um mentiroso. Foi isso que ele falou. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e um dos capitães do rei, foi até Mispa, com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto comiam, junto em Mispa, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, se levantaram e mataram a fio de espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. E assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, e os caldeus, homens de guerra que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baazã, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei, e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiro e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele,
ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos, os eunucos que havia recuperado em Gibeão, seguiram adiante e pararam em Jerut-Quimã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito, por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Então todos os capitães do exército, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentemos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor seu Deus por nós e por este remanescente, porque de muitos que éramos, só restamos um pouco, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore, pedindo que o Senhor seu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor seu Deus nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Mas se vocês disserem: não ficaremos nessa terra, se desobedecerem à voz do Senhor seu Deus e disserem: não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som da trombeta, nem passaremos fome e ali vamos morar. Neste caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescentes de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel:
Se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. E a fome que vocês receiam irá ao encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, de fome e de peste, e não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês que são o remanescente de Judá: não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida. Porque me enviaram ao Senhor seu Deus, dizendo: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Depois conte-nos tudo que o Senhor nosso Deus disser e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejaram ir para morar. Olha que coisa, gente. Como é que pode, né? Pede a Deus a palavra, Deus dá a palavra, fica aqui, vai dar tudo certo, é só esperar, né? Tô até já arrependido de ter deliberado tal sentença. Não, vai lá e faz exatamente o contrário. Gente, não é brincar com Deus, né? De Deus não se zomba, não se zomba. Então vamos lá no capítulo 43. Quando Jeremias acabou de falar, todo o povo, todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, havia enviado ao povo. Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isto que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer: não entrem no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. E assim, nem Joanã, filho de Careá, nem os capitães do exército, nem todo o povo obedeceu à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos reuniram todo o remanescente de Judá, que de todas as nações para as quais havia sido disperso, tinham voltado para morar na terra de Judá. Isto é, reuniram os homens, as mulheres, as crianças, as filhas do rei e todos os que Nebuzaradã, o chefe da guarda, tinha deixado com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, desobedecendo a voz do Senhor, e chegaram até Táfnes, ou seja, de novo desobedecendo. Verso 8. Jeremias, então, ele profetiza a conquista do Egito por Nabucodonosor. Ou seja, o pecado de Judá e Jerusalém entra no Egito e até o Egito vai ser sacudido por causa de Judá e Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfnes, dizendo: pegue algumas pedras grandes e enterre-as na argamassa do pavimento que está à entrada do palácio de Faraó, em Táfnes, à vista de homens judeus, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
Eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei seu trono sobre estas pedras que enterrei. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. E quem é para a espada, vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os ídolos. Limpará a terra do Egito, assim como um pastor tira os piolhos da sua própria roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito, e queimará templos dos deuses do Egito. Ou seja, a maldição que seguia sobre Judá e Jerusalém por desobedecerem ao Senhor, agora atingiria o Egito, que tanto Judá como Jerusalém estava achando que era o lugar de proteção. Aí, amados, é o que a palavra nos ensina. O homem pode traçar planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vamos ler, amados, o 44, amém? Porque a gente já dá uma adiantada. A infidelidade dos judeus é repreendida. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus, moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas. Por causa da maldade que fizeram, para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir outros deuses que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam esta coisa abominável, que eu detesto. Deus detesta idolatria, gente. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso, derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas e em ruínas, como hoje se vê. E agora assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando do meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam, de modo que não lhe fique nenhum remanescente? Por que vocês me irritam com as obras de suas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde vieram para morar? Além de tudo, foram morar no Egito e seguiram com a idolatria. Porque vocês querem ser eliminados e se tornar objeto de maldição e de deboche entre todas as nações da terra? Será que vocês já esqueceram as maldades dos seus pais, a maldade dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as maldades que vocês mesmos fizeram e as maldades que as mulheres de vocês fizeram, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vocês e dos seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que voltarei o meu rosto contra vocês, para trazer desgraça e para eliminar todo o povo de Judá. Amados, lembrando que muitas desgraças estavam sendo sucessivas. Não tinha mais cidade, não tinha mais casa para onde voltar, os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas. Quem fugisse da guerra cairia na fome, cairia na peste, e ainda assim não ouviam ao Senhor.
Farei com que os remanescentes de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, seja totalmente destruído. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome. Serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche. Porque castigarei os que moram na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, a fome e a peste. De maneira que dos restantes de Judá, que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar à terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não voltarão, a não ser alguns fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso e outros deuses de todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão e todo o povo que morava na terra do Egito, em Patros, disseram a Jeremias: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Gente, que coração duro, né? Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Você sabe quem é, né? E lhe ofereceremos libações, como nós e os nossos pais e nossos reis e nossas autoridades costumavam fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. É provocar a ira de Deus mesmo, né, gente? Naquele tempo, tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fizemos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Então Jeremias se dirigiu a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que tinha dado essa resposta, dizendo: quanto ao incenso que vocês queimaram na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e os seus pais, os seus reis, as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso, nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, abominações que cometeram. Por isso a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror e de maldição, um lugar desabitado como hoje se vê. Porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor e não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Foi por isso que lhes sobreveio este mal, como hoje se vê. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres: escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as suas mãos os votos que fizeram, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Pois bem, confirmem os votos que fizeram. Sim, cumpram o que prometeram, mas escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que vieram na terra do Egito. Eis que eu juro por meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor nosso Deus, eis que vigiarei sobre eles para mal e não para o bem,
todos os de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o remanescente de Judá que veio à terra do Egito para morar ficará sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês, de que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para o mal. Eis o sinal, diz o Senhor, eu entregarei Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos de quem querem matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Como o capítulo 45 só tem 5 versículos, eu vou terminar o capítulo 45. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditas por Jeremias no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar. Isto é em toda a terra, e você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Lembrando sempre, gente, que Deus sempre se mantém bondoso e fiel com aqueles que andam corretamente e ajudam os servos de Deus. Lembrando que Baruque era o escrivão, aquele que escrevia as palavras ditas por Jeremias. E ele sempre ficava do lado de Jeremias. Mas como ele estava entrando numa depressão, né, dizendo, ai de mim, né, o que eu vou fazer, né? Deus só acrescentou tristeza ao meu sofrimento, estou cansado. Isso é um quadro depressivo. O Senhor está dizendo, não faça as besteiras que você quer fazer. Se mantenha firme. Você está buscando coisas grandes demais para a tua vida, mas o que você tem que buscar é a minha vontade. E se você fizer isso, você pode ir para qualquer lugar da terra que você quiser. Que eu, Senhor, vou te abençoar. Eu vou dar a tua vida como teu despojo. Quer dizer, ninguém vai tocar você. Tua vida vai ficar guardada. Mas, né, para isso, Baruque tem que manter o coração dele firme no Senhor. Não vacila. Tem luta, tem tudo, mas não vacila. Então, como que a gente aprende, né, com os textos da palavra? Como que a gente aprende, amados, que as nossas decisões tem que ser como Jeremias, é no Senhor. Seja na prisão, seja livre, seja com promessas de riqueza, de conforto, de sustento, ou seja, passando fome e comendo pão velho, gente. É aí que Deus vê onde é que está o nosso coração. Baruque estava começando a se abalar diante de tanta coisa. E Deus foi lá e falou com ele, ó, eu levanto para construir, para derribar, eu que faço. Mas não faz os teus planos sozinho, não. Porque se você fizer isso, até a tua vida vai ser ceifada. Mas se você acreditar em mim, eu vou dar a tua vida como um despojo, ou seja, né? Tua vida vai ser a herança que você vai ter. E em qualquer lugar, para onde você for, eu vou garantir isso. Tem coisa melhor, irmã?
Não tem, né? Não tem. Então, gente, amanhã, anota aí pra gente não esquecer, tá bom? Nós já lemos hoje do 40 até o 45. Olha que coisa tremenda. Né? E amanhã nós vamos ler do 46 em diante, tá bom? Aí assim nós vamos acertar aquele dia que acabou ficando para trás, que foi a sexta-feira que eu estava no aeroporto. Dia 16 para 17, 37, 38, 39, 3 capítulos. Nós já estamos fechando aqui. Amanhã nós vamos igualar, que aí vai ter o 46 até o 49. Aí fechamos. Tá bom, gente? Muito bom, né? Então, Deus abençoe aí Sueli Martins, né, Vanilda e todos os demais. E é claro, nós vamos orar. Amém? Então, vamos orar, pense aí no Senhor. Amém. Vamos dar continuidade e bom descanso depois para você e você que vai trabalhar. Que o Senhor renove suas forças. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, a Ti a honra, a glória, o louvor. Não há Deus como Tu, Senhor. Quanta bondade nós vemos aqui, porque o Senhor está sendo severo para salvá-los, porque eles se meteram com demônios, embora acreditem que não são. Mas, Senhor, o Senhor o tempo todo os corrige em amor, até mostrando que está arrependido do mal que disse que lhes faria. Pai, em nome de Jesus, dê olhos espirituais para que as pessoas vejam que Tu é Deus maravilhoso, que Tu é Deus bondoso, que Tu és Deus gracioso. Dê ouvidos sensíveis a ouvir a Tua voz e tira toda a dureza do coração, meu Pai. Em nome de Jesus, para que a nossa casa e a nossa família se renda diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos rogando por isso, pelos nossos filhos e filhas, pelos nossos sobrinhos e sobrinhas, pelas nossas gerações, Pai, que ainda não Te conheceram como Senhor e Salvador, mas que a escama dos olhos caiam, os ouvidos se abram e creiam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, também rogamos por aqueles que estão doentes, rogamos pela nossa irmã Sueli. Põe a Tua mão sobre seus olhos, que ela seja curada, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a enfermidade fuja, que o Senhor sustente, que o Senhor renove forças. Senhor, que do alto da cabeça à planta dos pés, o Senhor derrame seu sangue, para que vidas sejam curadas, libertas e salvas. Senhor, ouve o nosso clamor e nos atende, Deus. Não deixe o nosso coração ser um coração duro, como estamos vendo aqui com os remanescentes de Judá. Não temos outro Deus além de Ti, nem queremos. Tu és o único Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós Te amamos, Senhor. Por isso Te rogamos, Te pedimos pela salvação de vidas, pela cura e pela libertação. Eu creio num Deus que atende o nosso clamor, um Deus que nos socorre. Esse é o nosso Deus. Por isso, desde já, nós Te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus em concordância diz amém e amém. Amém, gente linda. Deus abençoe. Amanhã, então, começaremos do capítulo 46 e assim nós vamos acertar nossa agenda. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma semana de bênção e de vitória, tá bom? Ó, beijo da sua pastora, até amanhã. A paz do Senhor. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Há uma irrisória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho.